Bom, então bom dia pessoal, meu nome é Gabriel Mengarda, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Passo Fundo. Hoje vamos dar continuidade à matéria de concreto armado 1, vamos falar sobre o cisalhamento em vigas e aprender como que é feito o cálculo da armadura transversal. Eu deixei aqui embaixo, acho que vocês conseguem ver, um QR Code com um resuminho aí da aula, né? É o conteúdo que tem nos slides, caso vocês tenham curiosidade de acessar, é um resumo que eu fiz para mim estudar esse conteúdo, resuminho bem simplório, mas talvez ajude alguém aí. Bom, recapitulando um pouco do que já foi estudado até aqui, então, quando nós estudamos a flexão pura, nós tínhamos que o momento fletor ele era constante e a força cortante nula. Ou seja, na seção transversal, a gente tinha atuando apenas tensões normais que permitiam equilibrar aí o momento fletor. Essas tensões, então, elas são resistidas pelo concreto comprimido e pela armadura longitudinal tracionada. Por isso, então, que no cálculo da armadura longitudinal foi analisado apenas aquelas seções mais solicitadas pelo momento fletor, sem a interferência aí de uma força cortante, ou seja, nós desconsiderávamos a força cortante. Porém, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. E na realidade, quando a gente tem uma viga submetida a um carregamento vertical com ou sem uma força normal, esta está trabalhando em flexão simples ou flexão pura ou uma flexão composta não pura. E o que difere essas duas é o momento fletor e a força cortante. Na flexão pura nós temos um momento fletor constante e uma força cortante zero, como eu havia comentado, e as tensões atuantes são tensões normais. Já na flexão não pura, nós temos um momento fletor variável, uma força cortante diferente de zero, e as tensões que atuam são tensões normais e tensões tangenciais. Por isso que a gente pode dizer que existem momentos fletores sem força cortante, ou seja, a nossa flexão sem cisalhamento, porém não é possível a existência de um trecho aí da viga onde se tenha cortante sem momento, ou seja, cisalhamento sem flexão. Então, no estudo do cisalhamento, alguns fatores são levados em conta na hora do dimensionamento da armadura transversal, como a forma da seção, né, as dimensões aí da base, da altura útil, tá? A forma dessa geometria, a variação dessa geometria ao longo da viga, caso houver, né, a esbeltez da peça, a disposição das armaduras transversais e longitudinais, ou seja, se eu tenho um estribo mais ou menos espaçado, com um diâmetro maior ou menor, se eu tenho uma quantidade X de armadura longitudinal com um diâmetro maior ou menor também, a aderência entre o concreto e o aço, assim como as condições de apoio e condições de carregamento, né? As condições de apoio, ou seja, se eu estou tendo uma viga engastada ou simplesmente apoiada, se eu tenho um carregamento aí distribuído ao longo da viga ou um carregamento concentrado, a resistência do concreto, se eu estou utilizando um concreto com FCK um pouco maior ou um pouco menor, a resistência ao escoamento do aço, se eu tenho um aço CA50, um aço CA60, tá? Então são alguns fatores que são levados em conta. Quando nós temos uma carga pequena, né, cargas de pequena intensidade, onde as tensões de tração elas não superam a resistência do concreto, a gente diz que a gente tem uma peça não fissurada, ou seja, nós temos uma peça, uma estrutura, uma viga no estádio 1. E aí o problema da análise ela é simples. Então no estádio 1 nós temos que a força cortante ela é menor que aquela força que o concreto consegue resistir à tração na flexão. A gente sabe que o concreto ele é um material que resiste muito bem à compressão, mas ele peca na questão da resistência à tração. Então a gente consegue perceber que são cargas realmente de pequena intensidade. Porém, quando a gente aumenta esse carregamento,
o concreto ele se torna fissurado. Então a gente tem início aí do estágio 2, que surgem as primeiras fissuras e acontece então um reajuste das tensões entre o concreto e a armadura, que pode ir crescendo até que se chegue à ruptura. Então no estágio 2, a gente começa a ter as fissuras, a nossa força atuante, a força atuante que está acontecendo na viga, ela passa a ser maior do que a resistência do concreto à tração na flexão. E o esforço de tração, então, ele passa a ser resistido pela armadura longitudinal. E aí surgem as fissuras no trecho entre as forças e os apoios, e essas fissuras elas geralmente são fissuras inclinadas, perpendiculares à direção das tensões principais de tração. E aí, com um maior aumento aí das cargas, a viga passa a estar no estágio 2 em quase toda a sua extensão. E de uma forma geral, não 100%, não podemos dizer que é 100% dos casos, mas de forma geral, apenas as regiões próximas ali aos apoios que permanecem isentas de fissuras até que ocorra a ruptura na região central da viga. Já na alma da viga, as tensões de compressão elas são resistidas pelo concreto comprimido, que ele se mantém íntegro entre as fissuras, que é também chamado de bielas comprimidas. Essas bielas comprimidas a gente pode pensar mais ou menos assim, ó. Se eu tenho uma fissura aqui e outra fissura aqui, tá? Essa região de concreto aqui, ó, entre uma fissura e outra, ele está íntegro e a gente chama de biela comprimida. Já as tensões de tração, elas são resistidas pela armadura transversal, pelo nosso estribo. Onde essa armadura transversal, onde o nosso estribo, ele proporciona então uma segurança frente aos diversos tipos de colapso, né? Aos diversos tipos de ruptura que podem ocorrer devido ao cisalhamento, devido à nossa força cortante. E esses estribos, então, eles conseguem manter a fissuração dentro de um certo limite admissível. Então a gente pode destacar que quando a gente faz o dimensionamento de uma viga, a gente dimensiona de um modo que, caso elas atinjam a ruptura, a ruína, claro que a gente nunca vai dimensionar uma estrutura para que ocorra a ruína, mas caso ela ocorra, que ocorra pela ação do momento fletor, por causa que quando a gente considera a ação do momento fletor, isso nos leva a grandes deformações antes de ocorrer a ruptura por cisalhamento, porque a ruptura por cisalhamento ela é uma ruptura frágil, ou seja, ela simplesmente rompe sem um aviso prévio. Já a ação do momento fletor ela vai deformando, e aí rompe. A de cisalhamento ela simplesmente rompe sem um aviso prévio. E aí a literatura ela traz basicamente 3 modelos de colapso causado em vigas devido à força cortante, que são a ruína força cortante compressão, a ruína força cortante tração e força cortante flexão. A ruína força cortante compressão ela é uma característica típica das vigas superarmadas transversalmente. Quando a gente tem então uma viga com excesso de estribos, ou pode ser um excesso de estribo em questão de um espaçamento muito pequeno ou de possuir um diâmetro muito grande, a gente pode acarretar então no esmagamento do concreto das bielas antes que a armadura transversal entre em escoamento. E aí então, como eu havia comentado, a ruína é frágil sem um aviso prévio, ela simplesmente rompe sem uma deformação. Porém, a gente pode garantir a segurança para esse tipo de colapso considerando que a resistência da diagonal comprimida ela seja maior que a tensão atuante relativa à força cortante de cálculo. Já para a força cortante tração, ela é decorrente da ruptura da armadura transversal, né? É o tipo mais comum aí de ruptura por cisalhamento e ela é, podemos dizer, o oposto
da força cortante da compressão, onde aqui a gente tem um subdimensionamento dos estribos, ou seja, uma deficiência da armadura transversal. Tá? Então, caso aconteça esse colapso, ele faz com que a peça se divida em duas partes. Porém, a gente também pode garantir aí a segurança para esse tipo de colapso quando a gente faz um emprego adequado da armadura transversal, aí respeitando os limites mínimos impostos pela norma, gerando aí uma quantidade suficiente de estribos. E a força cortante, a flexão, ela é no caso de uma armadura de cisalhamento insuficiente também, e essa armadura ela pode entrar em escoamento, gerando aí algumas fissuras que acabam prejudicando, né, cortando parte do banzo comprimido da peça. A gente sabe que a parte comprimida da viga, que a gente considera, é a parte superior da viga. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre o banzo superior, banzo inferior. E essas fissuras que acabam comprometendo o concreto nessa parte superior da viga, eles diminuem a capacidade do concreto de resistir às cargas e pode sofrer um esmagamento. Então, a segurança para esse tipo de colapso ela é garantida a partir do dimensionamento e do detalhamento adequado da viga à flexão. Então, agora falando um pouco sobre a analogia de treliça de Morse, como a gente não tem uma solução que ao mesmo tempo ela seja simples e precisa, então a gente tem que a maioria dos procedimentos ele adota um tratamento independente para as tensões de flexão e para as tensões de cisalhamento, que é como a gente viu que primeiro a gente considera as tensões de flexão lá no cálculo da armadura longitudinal e depois passa a considerar a força cortante diferente de zero para as tensões de cisalhamento. E aí isso faz com que a gente admite que a contribuição das armaduras transversais e do concreto comprimido elas podem ser obtidas através da analogia de treliça de Ritter-Morse. Essa analogia ela foi desenvolvida por Ritter e Morse, é óbvio, lá no início do século XX. Então, esses dois pesquisadores eles propõem uma teoria onde o mecanismo resistente da viga ele se encontra já fissurado, ou seja, no estágio 2, e ele pode ser associado, ele pode associar então a viga de concreto a uma treliça, onde essas armaduras e o concreto eles equilibram de forma conjunta o esforço cortante. Então, Morse ele idealiza lá um mecanismo que ele assemelha a viga de concreto armado a uma treliça com banzos paralelos e isostática, onde os elementos que são resistentes ali são as armaduras longitudinal e transversal e o concreto comprimido, né, nas bielas e na região da borda superior. Então, é o concreto que está sendo comprimido na parte superior da viga e o concreto que está sendo comprimido entre as fissuras, que são as nossas bielas comprimidas. E essas interseções entre os elementos formam, então, os nós da treliça. E o conceito de bielas e compressão ele é importante porque ele mostra como que o aço e o concreto eles se unem para transferir carga um para o outro. E também como que o concreto comprimido ele trabalha e como ele tem uma participação importante na resistência ao cisalhamento de peças fletidas. Então, a analogia de treliça de Morse ele traz a treliça fictícia, onde ela é composta por um banzo superior, referente aí à zona comprimida de concreto, um banzo inferior, que diz respeito à armadura longitudinal de tração, que já havia sido dimensionada, as diagonais comprimidas, formada pelas bielas de compressão, né, que é o nosso concreto íntegro, entre as fissuras, e as diagonais tracionadas, que são os montantes, que representam aí os nossos estribos. Então, a gente tem uma treliça equivalente. Então, se tu for
fazer uma comparação aí da viga de concreto com a viga, uma comparação entre a viga de concreto com a treliça, a gente pode dizer que o banzo superior ele diz respeito aí pela região comprimida de concreto acima da linha neutra. O banzo inferior ele diz respeito às barras da armadura longitudinal de tração. Os montantes ou diagonais tracionados, então, são formados pela união dos estribos, onde esses estribos eles cruzam uma certa quantidade de fissura e podem ter inclinação aí entre 45 graus e 90 graus. E as diagonais comprimidas elas são formadas então pelas bielas de compressão, que são o concreto íntegro entre as fissuras, que também colabora na resistência e tem uma inclinação aí de 45 graus em relação ao eixo da viga. Bom, então a gente pode pensar que como a gente tem as fissuras aí com uma inclinação aproximada aí de 45 graus, é intuitivo que a gente pense que a melhor posição das armaduras é aquela que segue a direção das tensões principais de tração. Porém, caso a gente considerasse que os estribos deveriam seguir essas tensões de tração, seria muito difícil que se executasse isso lá na obra e também não seria possível ancorar devidamente a biela de concreto no apoio. Por essa razão, então, que a gente tem basicamente duas disposições para adotar para a armadura transversal, os estribos verticais e as barras dobradas. Por que eu destaquei os estribos verticais? Porque é esses que nós vamos aprender a dimensionar, é esses que são geralmente usados, é o modelo mais convencional e apresentam algumas vantagens, que eu vou apresentar no próximo slide. Mas os estribos verticais, ele é uma armadura independente da armadura longitudinal de tração e compressão. Eles apenas envolvem essas armaduras longitudinais para realizar a fixação, né? Eles geralmente também têm um diâmetro inferior ao dessas armaduras, além de servirem de montantes de tração da treliça análoga. Já as barras dobradas, elas seriam barras que elas vêm de forma longitudinal, vêm retinho e aí sofre uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo da viga, a partir ali do ponto onde se deixa de ser necessário a resistir aos esforços de tração oriundos do momento fletor. Então, algumas das vantagens dos estribos verticais, né, é que eles apresentam maior facilidade de execução e montagem, eles podem ser mais bem distribuídos, porque eles são elementos independentes, então eu coloco eles aonde eu quiser. Eles podem ter um diâmetro menor que as barras longitudinais, favorece então a aderência do concreto com o aço e também a formação de fissuras, né? Eles auxiliam também na montagem da armadura longitudinal e eles podem resistir sozinhos a todo o esforço cortante, além de auxiliar na distribuição aí das tensões de tração que produzem pela transmissão de esforços entre concreto e aço. Então a norma aí apresenta dois modelos para o dimensionamento da armadura transversal, que é o modelo 1 e o modelo 2 para cálculo da armadura transversal. O modelo 1 também destaquei aqui porque é o modelo mais convencional, é o modelo que nós vamos utilizar para resolver os exercícios propostos e ele leva em consideração as bielas com inclinação de 45 graus e um VC constante e independente de VSD. Mas o que é o VC? O VC ele é aquela parcela da força cortante que é absorvido sem armadura transversal. E o meu VSD ele é a força cortante solicitante de cálculo na seção. Já o modelo 2, ele considera bielas com inclinação entre 30 graus e 45 graus e um VC que diminui com o aumento de VSD. Porém, nos dois modelos a gente tem que considerar as mesmas etapas de cálculo, que é a verificação das bielas de compressão, né? A verificação da compressão na biela, daquele concreto
entre as fissuras e o cálculo da armadura transversal. Vou falar um pouco de como é feito o cálculo da armadura transversal, mas não se preocupem que lá no final da aula a gente vai resolver 2 exercícios e vai ficar bem claro o passo a passo do dimensionamento dos estribos. Aqui no QR Code também tem ali um passo a passo de como é feito o cálculo com todas as fórmulas. Então, se não entender essa parte, relaxe que daqui a uns minutinhos já vai ficar bem claro. Então, é calculado uma taxa de armadura que pode ser calculado de 2 formas. Se eu tiver um estribo com inclinação de 90 graus, ou seja, um estribo vertical, totalmente vertical, eu utilizo uma relação entre a área da seção transversal e a largura média da alma vezes o espaçamento dos estribos para 1 metro de viga. Caso eu tenha estribos com uma inclinação menor que 90 graus, utilizo a mesma fórmula, porém eu multiplico pelo seno da inclinação dos estribos. Como no caso ali nós temos que a angulação é 90 graus, nós sabemos que o seno de 90 é 1, então a fórmula é basicamente a mesma. Então é assim que se calcula a taxa de armadura. Já então o nosso passo para calcular as bielas de concreto comprimida, elas têm como objetivo verificar se o concreto comprimido das bielas ele será ou não esmagado, ou seja, se a tensão que está atuando ali na viga não será maior que a capacidade resistente do concreto à compressão. Tá? Essa compressão, a compressão diagonal do concreto em determinada seção, ela pode ser verificada seguindo a condição de que a força cortante solicitante do cálculo na seção nosso VSD seja menor ou igual ao VRD2, onde o VRD2 ele é a força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, ou seja, nossas bielas de compressão. Essa força cortante resistente de cálculo ela pode ser calculada a partir da fórmula apresentada abaixo, onde o VRD2 então, ele é igual a 0,27 vezes ali uma relação apresentada em NPA, vezes o FCD, vezes BW, vezes D. Além da verificação da compressão na biela comprimida, a gente tem que satisfazer algumas condições, onde o VSD ele tem que ser menor ou igual ao VRD3, o VSD tem que ser menor ou igual ou seja, né, então o VRD3 ele é igual a VC mais VSW, onde a gente diz que o VRD3 ele é a força cortante e resistente de cálculo relativa à ruína por tração diagonal. Ou seja, a gente tem que ter uma força cortante solicitante de cálculo na seção menor ou igual à força cortante resistente de cálculo relativa à ruína por tração diagonal. Para nós chegar nisso, a gente tem que calcular então aí o valor de VC e VSW. Para calcular o valor de VSW, a gente pode utilizar a fórmula, né, VSW igual a VSD menos VC. Então, a gente sabe que o VSD é a força cortante solicitante de cálculo na seção e o VC é aquela parcela absorvida sem armadura transversal. Então, portanto, no cálculo da armadura transversal, a gente considera que uma parcela da força cortante a ser absorvida pela armadura VSW. O VSW a gente pode calcular, né, o VSW que é a nossa parcela de força absorvida pela armadura transversal, ele pode ser calculado através dessa fórmula que está sendo apresentada aí, onde é levado então em conta a área da seção transversal, o espaçamento entre os estribos, a altura útil, a resistência característica de escoamento do aço da armadura transversal e, caso haja, a inclinação da armadura transversal. Caso nós estejamos, e geralmente estamos, utilizando estribos verticais, a gente desconsidera essa última parte da fórmula
e fica só com a fórmula apresentada ali embaixo, onde então desconsidera essa angulação. Bom, a gente tem que respeitar o cálculo da armadura transversal mínima, que é apresentado lá no item 17.4.1.1.1 da norma, tá? Para que a gente garanta então a ductilidade e a ruína por cisalhamento, a armadura ela tem que ser suficiente para suportar o esforço de tração que é resistido pelo concreto na alma, antes que haja a formação de fissuras e cisalhamento. Então a gente calcula aí uma taxa geométrica mínima a partir de uma relação entre a resistência média à tração do concreto e a resistência característica de escoamento do aço da armadura transversal. Realiza o cálculo da força cortante mínima, onde é levado então a parcela de força cortante sem armadura transversal mais a parcela resistida pela armadura transversal mínima, que essa parcela resistida pela armadura transversal mínima pode ser calculada aí pela fórmula apresentada abaixo. Então, se a gente tiver um VSD, né, menor que o VSD mínimo, utiliza-se o VSD mínimo, ou seja, a armadura transversal mínima para cálculo da armadura. Já se o VSD, né, a nossa força cortante solicitante de cálculo na seção, ela for maior que essa força cortante de cálculo mínima, a gente utiliza o VSD para o cálculo da armadura transversal. A gente tem uma tabela que a gente pode seguir, né? Então a tabela ela apresenta alguns valores em centímetro quadrado para uma relação entre a área de aço e o espaçamento para os estribos de 2 ramos. Então, a partir de um diâmetro já escolhido aí para o estribo e um espaçamento, a gente consegue chegar aí numa relação de área de aço para a armadura transversal. O que a norma apresenta para o detalhamento dos estribos e algumas recomendações é que a gente respeite o diâmetro máximo e mínimo, onde a gente tem que ter um estribo com diâmetro mínimo de 5 mm e um diâmetro máximo que seja a base dividido por 10. Onde o diâmetro desse estribo, né, tem uma dimensão aí menor ou igual à base dividido por 10. O espaçamento mínimo ele tem que ser suficiente para que passe o vibrador, né, para que se garante então um bom adensamento do concreto. E aí vai variar do tipo de vibrador que tu tem lá na obra, se é um vibrador que tem 5 centímetros de diâmetro, 6, 7, não sei, isso aí vai depender do que tu tiver lá. Mas desde que o vibrador passe entre os estribos, para garantir um adensamento do concreto, já está bom. E o espaçamento máximo, então, se o VS dele for menor ou igual a 0,67 do VRD2, que é a nossa força cortante resistente de cálculo relativa às bielas, a gente faz um SD máximo ali de uma relaçãozinha de 0,6 vezes a altura útil, tem que ser menor ou igual a 30 centímetros, e caso o VSD seja maior que o 0,67 VRD2, então a gente faz outra relação ali do espaçamento máximo, em que leva 0,3 vezes a altura útil, tem que ser menor que 20 centímetros. Acho que aqui no slide ele acabou ficando ali 200 cmm, mas é 200 milímetros, tá? Ou seja, 20 centímetros. Vi o errinho agora, mas é 20 centímetros. Tá? O detalhamento, a gente pode ver nessa imagem, né? Como que a norma traz lá no item 9.4.6.1 as formas que deve ser dobrado o estribo, como é recomendado a apresentação em projeto. Então a gente tem de um lado as dimensões da viga, uma viga com base de 20 e altura 60, e um estribo ali de 14 por 54, com aqueles tem a cruzinha ali, né, no canto superior esquerdo, com 7, quer dizer que cada
cada sobra ali, digamos, tenha cada dobra ali tenha 7 centímetros. Então, tu informa a quantidade de estribos, né, que vão ser necessárias, ou seja, para a viga 1 lá, digamos, tu vai ter 20 estribos com um diâmetro de 5 milímetros. Esse C/11 ele quer dizer a cada 11 centímetros. E o C ali é o comprimento, ou seja, 150 centímetros. Ou seja, nós precisamos, para essa viga desse exemplo, a gente precisaria de 20 estribos de 5 milímetros cada um, né, com barras de 5 milímetros, espaçados a cada 11 centímetros e com um corte de 150 centímetros aí. Então essa é a informação que tu vai levar lá no teu projeto, que tu vai apresentar para o ferreiro. Ele vai cortar a barra com 150 centímetros, vai saber que vai precisar fazer 20 estribos e tudo mais. Então o detalhamento é extremamente importante na hora do projeto. Tá? Aqui é o arranjo típico dos estribos. Então a gente tem os estribos usuais para vigas que possuem uma base menor que 40 centímetros. Então são estribos N2 que a gente chama, né, que possuem 2 ramos. E os estribos usuais para bases de viga que possuem mais que 40 centímetros, a gente tem estribos de 4 ramos. A ancoragem, então, né, os estribos para o cisalhamento, eles têm que ser fechados na face tracionada da viga com um ramo horizontal envolvendo as barras da armadura longitudinal de tração e ancoradas na face oposta. Portanto, nas vigas biapoiadas, os estribos podem ser abertos na face superior com um gancho nas extremidades, que é, né? Então, quando a gente tem as vigas biapoiadas, a gente pode usar esse modelinho do meio aqui, ó, apresentado. Ele é só um gancho, né? Ele só vem na barra longitudinal, vem e faz um ganchinho aqui. Ele não precisa vir na barra longitudinal e cobrir toda ela. Então, e quando a face também puder estar tracionada, o estribo deve ter o ramo horizontal nesta região. Portanto, nas vigas em balanço e nas vigas contínuas, devem ser adotados estribos fechados, tanto na face inferior quanto na face superior. O que é o estribo fechado? A gente pode ver nesse exemplo aqui. Aqui a gente tem um estribo fechado, ó, tanto na face superior da viga quanto na face inferior, ela não está formando aquele ganchinho, ela está fechando. Tá? Então é isso que quer dizer. Falando um pouco sobre o apoio indireto, né? Uma viga apoiada sobre outra viga. A gente sabe que isso é bastante comum. Então, a aplicação da reação na viga suportada sobre a viga de apoio, ela é realizada pela face inferior da viga apoiada, onde a armadura de suspensão. Então, nós vamos ter uma armadura de suspensão que ela transfere as tensões da face inferior da viga de apoio para o seu topo. Então aqui a gente tem um esquema da armadura de suspensão, onde a gente tem aí a armadura longitudinal e a armadura de suspensão está pegando lá embaixo na viga apoiada e trazendo o esforço lá para cima. Então vamos fazer o primeiro exercício aí, é um exercício bem completinho, tá? Bem simplesinho, de uma viga. E agora então eu espero que fique mais fácil de vocês entender como que é feito o dimensionamento da armadura transversal. Caso vocês tenham alguma dúvida durante o exercício, aqui nos slides embaixo está o meu e-mail, está o meu Instagram ali também. Qualquer coisa, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa que eu vou falar durante os exercícios ou durante a parte teórica que foi até agora. Pode me chamar que eu vou tentar tirar essas dúvidas. Bom, então o primeiro exercício, né, fala aí, ó, dimensionar a armadura transversal, ou seja, calcular os estribos para a seguinte viga. Então nós temos uma viga com uma base de 22 centímetros e uma altura de 40, utilizando aço CA50, um concreto com FCK de 25 MPa,
uma altura útil de 35,9 centímetros, é claro, e uma força cortante VK de 102,5 kN. Bom, então o primeiro passo é a gente realizar a verificação das bielas comprimidas. Então nós vamos respeitar essa relação, onde o VSD tem que ser menor ou igual ao VRD2. Então a força cortante solicitante de cálculo na seção, ela tem que ser menor ou igual à força cortante resistente relativa às bielas. Para isso, a gente pode abrir aqui em duas fórmulas, onde o nosso VSD é a nossa força cortante vezes um coeficiente de ponderação. Então, a gente tem aqui, ó, VSD igual a 102,4, que é a força cortante formada lá no início do exercício, vezes 1,4. Então, e aí para o cálculo do VRD2, a gente não tem a informação desses dois parâmetros. E aí, para o cálculo desses dois parâmetros, eu abri aqui mais duas fórmulas, onde faz passo a passo. Ó. Então, a gente faz ali 1 menos o FCK de 25 dividido por 250. Então, a gente tem um valor ali daquele gama 2 ali, 0,9. Tá? E do nosso FCD, onde a gente divide o FCK por 1,4. Então, a gente vai ter um FCD de 17,85 MPa. Só que a gente tem que entrar lá na fórmula com ele em kNm². Para transformar MPa para kNm², basta dividir por 10. Então, entra ali na fórmula, encontra um valor para VRD2, e esse valor, se ele for maior que o VSD, quer dizer então que as bielas resistem à compressão. Então, no caso dessa viga, a gente tem um VSD menor que o VRD2, então sim, as bielas resistem à compressão. Segunda etapa para o cálculo da armadura transversal é o cálculo da força cortante. Então, deixei ali do lado o valor do VSD que nós encontramos anteriormente. E para calcular o VSW, nós temos que calcular o VC, que é calculado a partir dessa fórmula apresentada aí, onde nós podemos abrir mais uma fórmula para o cálculo do FCTD, que é o valor de cálculo da resistência à tração do concreto. Tá? Então, esse é o único valor que nós não temos aí para entrar no cálculo, mas a gente pode calcular, igual eu estou apresentando aqui, onde o FCTD ele é 0,15 vezes o FCK elevado na 2/3. Também vamos entrar com ele em kN/cm², basta tu dividir o resultado em MPa por 10, inserir lá na fórmula, e aí nós vamos ter um resultado do VC. E aí, para calcular o VSW, é só nós diminuir o VSD pelo VC, que vamos chegar no resultado do VSW. Então, esse valor de VSW, ele é a parcela resistida pela armadura transversal. E aí a terceira etapa, então, do cálculo da força, a terceira etapa do cálculo da armadura é calcular a força cortante mínima. Aqui a gente não tem o valor do VSW mínimo, mas tem o valor do VC. E essa força cortante mínima, ela tem que respeitar aí sendo menor que o VSD. Então, para calcular o VSW mínimo, a gente tem uma fórmula, porém a gente não tem o ASW mínimo. Então, a gente abre em outra fórmula o ASW mínimo, que também a gente não tem ali a taxa de armadura mínima. Daí também a gente pode abrir aqui mais uma fórmula para calcular, que a gente também não tem o FCTM nem o FYWK. Para calcular o FCTM, a gente utiliza essa fórmula, que é 0,3 vezes o FCK elevado na 2/3. O FCTM ele é a resistência média à tração do concreto. E aí a gente calcula o FCTM, também em MPa, e divide por 10 e passa para kN/cm². O nosso FYWK
que é a resistência lá, característica do aço, a gente tem que é 500 MPa para um aço CA50, ou se dividir por 10, nós vamos ter um aço, um FYWK de 50 kNm², e aí a gente pode ir entrando nas fórmulas. Vamos calcular aí, né, o FYWD, que a gente precisa para calcular o VSW mínimo lá em cima, que a gente só divide o valor da resistência do aço por 1,15, que é o coeficiente do aço. Então, nós temos um valor aí de FYWD de 43,45 kNm². Agora, voltando às fórmulas, a gente chega num valor aí de PSW mínimo de 0,001. Aí a gente já consegue calcular a armadura mínima, inserindo esse valor aí. Então, a gente faz 0,001 vezes 22, acha um valor, multiplica por 1 metro de viga, ou seja, 100 centímetros, então nós temos o valor da armadura mínima, que é 2,2 centímetros quadrados. E aí com esse valor a gente consegue calcular o VSW mínimo, que é a armadura mínima ali, 0,022 vezes 0,90 vezes a altura útil, vezes o valor calculado lá embaixo de 43,5, e aí a gente chega num VSW mínimo de 30,90 kN. Somando então o VSW mínimo com a nossa parcela de força cortante absorvida sem armadura transversal, ou seja, o nosso VC, a gente chega em um valor de VSD mínimo menor que o VSD. Então, a gente utiliza o valor de VSD para o cálculo da armadura. Então, calculando aí a armadura transversal, a gente utiliza essa fórmula, onde a gente entra com o nosso valor de VSW, né, a parcela de força absorvida pela armadura transversal, divide por 0,9 vezes a altura útil vezes o FYWD, chegando aí numa área de aço de 5,30 cm². A gente divide por 2 ramos, porque os estribos aí possuem 2 ramos, então a gente tem que a armadura transversal ela é 2,60 cm². Isso quer dizer que ela é maior que a nossa armadura mínima. Ou seja, a gente vai usar essa armadura porque ela é maior que a armadura mínima, né? Então, porque a gente aqui a gente utilizou o valor de VSD para o cálculo da armadura. Caso esse valor de VSD VSD mínimo aí tivesse dado negativo, a gente ia utilizar a armadura mínima. No exercício 2 vai ficar um pouquinho mais claro quando que a gente utiliza a armadura mínima, tá? Mas nesse caso, então, a gente calculou a armadura, chegou no valor aí de 2,65, calcula a área de estribo, utilizando aí barras com diâmetro de 5 milímetros, e aí é só fazer aquele velho cálculo, dividindo a área de aço pela área das barras, e a gente vai chegar a um resultado de 14 estribos para cada metro de viga. Ou seja, em 1 metro de viga nós temos 14 estribos, ou seja, nós temos que o espaçamento entre estribos ele é de 7 centímetros. E aí, por fim, a gente realiza as verificações, onde a gente tem que utilizar um diâmetro máximo e um diâmetro mínimo. Que a gente tem o diâmetro mínimo que a norma recomenda, é um diâmetro de 5 milímetros. E o diâmetro máximo, acho que eu já tinha comentado anteriormente, é uma relação entre a base da viga dividido por 10. Tá? O espaçamento mínimo tem que ser possível que passe o vibrador, então a gente achou que 7 centímetros é o espaçamento entre os estribos, é um espaçamento bacana, passa o vibrador, e o espaçamento máximo, então a gente tem que respeitar essa regrinha. Então, referente ao diâmetro mínimo está ok, referente aí ao diâmetro máximo também está ok, né? 22 centímetros dividido por 10, a gente teria barras de no máximo 22 milímetros, muito superior aí a 5 milímetros, então está ok. Passagem para o vibrador está ok.
E aí a gente faz o cálculo aqui e vê que o VSD multiplicado, o VRD2 multiplicado por 0,67, ele é maior que o VSD. Ou seja, nós vamos utilizar essa primeira relação, calculando então o espaçamento máximo, multiplicando a altura útil por 0,6, e ela tem que ser menor que 30 centímetros. Então, nós vamos ter que o espaçamento máximo para essa viga é de 21,5 centímetros. Então, realizando o detalhamento do estribo, o detalhamento para apresentar lá no projeto, a gente faz como eu havia comentado, apresenta as dimensões da viga com a base, ali, ó, 22 centímetros e 40 centímetros, e o estribo tu detalha ali do lado. Então, a gente tem um estribo de 16 centímetros por 34 centímetros. Como que eu cheguei nesses 16 centímetros? Considerando um cobrimento aí de 3 centímetros. Então, 16 centímetros é igual aos 22 centímetros da base da viga, menos 3 centímetros do comprimento de uma das laterais e o cobrimento da outra das laterais. Então, eu vou dos 22, eu vou para 16. Já os 34, a mesma coisa, eu diminuo 3 e diminuo 3, então eu tenho o espaço ali de 34 centímetros. Então, como não foi informado nesse exercício a dimensão longitudinal da viga, eu não sei o número exato de estribos que essa viga vai conter, mas o detalhamento ele é composto, acho que eu comentei já até anteriormente, pelo número dos estribos, o diâmetro desses estribos, o espaçamento, então ali ó, C barra, então seria a cada 7 centímetros, com o comprimento total, que é o comprimento que o ferreiro vai cortar a barra. Então eu tenho o número de estribos pelo diâmetro da barra do estribo que vai ser utilizada, o espaçamento e o comprimento total. Bom, pessoal, o exercício 2 ele é um pouquinho mais simples, tá? A gente vai dimensionar a armadura transversal para a viga 1 desse pavimento apresentado abaixo. O dimensionamento da viga 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu deixei o resultado do exercício lá no final dos slides, então vocês podem realizar aí caso interesse, mas não vai mudar muita coisa do que foi visto nesse exercício 1 e 2. Tá? Então, para calcular a viga 1, alguns dados de entrada são o peso próprio, a carga de parede, carga permanente da laje, carga variável, o aço CA50, um FCK de 25 e aí o D, que seria, né, o H menos 3 centímetros. Bom, eu já trouxe aqui as ações que ocorrem na viga para nós não perder muito tempo, até porque essa questão de análise aí não faria parte dessa aula. A gente pode lançar no F2 ali uma viga bem tranquila, com os carregamentos adequados. Então aqui a gente tem os esforços cortantes para a viga 1 e a gente pode ver que a gente utiliza então o maior esforço cortante, né? Não sei se vocês vão conseguir ver bem certinho o valor, mas o valor é de menos 46,84 kN. Então a gente pega o maior esforço cortante que está atuando nessa viga e passa aí para o cálculo da armadura. Então, seguindo a mesma receitinha de bolo lá, a gente começa verificando as bielas comprimidas, respeitando a relação aí VSD menor ou igual a VRD2. Então, eu tenho o cálculo do VSD, como já foi visto, o cálculo do VRD2. Então, eu calculo pegando ali o valor da cortante, multiplico por 1,4, acho o meu valor de VSD, aí vou para o cálculo do VRD2, onde eu não tenho os dois valores ali a gama, alfa 2 e o FCD. Então, eu calculo eles separados ali. Como eu tenho um FCK
de 25 também igual ao exercício 1 se repete os valores e eu posso calcular o VRD2, chegando aí num resultado em que o VSD ele é menor que o VRD2, então as nossas bielas resistem à compressão. Passando então para a segunda etapa, que é o cálculo da força cortante, a gente segue os mesmos passos do exercício anterior. Faz primeiro o cálculo do VC, realizando aí o cálculo do FCTD, que a gente não tem, então a gente chega num valor igual ao do exercício 1 também, entra no cálculo do VC em kNm/cm², não esquece de dividir ali o valor do FCTD de MPa para kNm/cm², é só dividir por 10, então calcula o valor do VC, e aí depois tu faz o valor do VSW, e aí quando tu tem um valor negativo do VSW, no exercício 1 a gente teve que o VSW era positivo, né? Então a gente seguia calculando. Como a gente tem um valor de VSW negativo, né, significa que apenas o concreto já é suficiente para resistir aos esforços de cisalhamento. Então a gente meio que não precisaria da armadura transversal, mas aí a gente utiliza a armadura transversal considerando ela apenas de forma construtiva, respeitando aí os valores mínimos indicados pela norma, ou seja, a gente utiliza os valores de ASW mínimo para o cálculo dos estribos. Então, não precisamos calcular toda a armadura transversal, pegamos só o cálculo da armadura mínima, seguindo o mesmo parâmetro lá, seguindo a mesma sequência, né, do exercício 1. Então a gente calcula o PSW mínimo para poder calcular o ASW mínimo através das mesmas fórmulas, calcula o FCTM, calcula o FYWK, e a gente chega então num valor de armadura mínima. Tá? Então nós temos que o mínimo de armadura para essa viga é 2,05 cm². E isso já é suficiente para o dimensionamento dessa viga. Tá? Então, o exercício 2 é isso. A gente vai utilizar essa área de aço para o estribo. Se quiserem realizar o detalhamento, ele segue os mesmos passos e os mesmos critérios do exercício 1 e daqueles que foram apresentados durante a parte teórica. E é isso, tá? No exercício 3 é a mesma coisa, vão ser a mesma sequência de cálculo para todas as vigas. E aí eu deixo então as respostas aqui, deixei as ações que ocorrem em cada viga para vocês conseguirem retirar as forças cortantes. Tá? Tem as ações aí em todas as vigas, da 1 a 7, os esforços que estão ocorrendo e a solução e a resposta aí do exercício 2 e do exercício 3. Tá? Tem aí o resultado aí de todas as vigas. E essas aí são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Utilizei bastante o material da professora Daisy. Queria também agradecer ela aí por essa oportunidade. Ela sabe que eu sou extremamente grato pelo apoio que ela me deu nesse momento aí do mestrado e durante toda a graduação. Eu fui aluno dela em todas as matérias de concreto, optei por fazer todas as matérias de concreto, porque eu sei que ela é uma excelente profissional, tanto em projetos, na parte prática, quanto na parte teórica. Ela tem uma didática muito boa, então usufruam dela, que poucas pessoas aí que têm a oportunidade de ter uma professora tão boa e que escuta tantos alunos. Eu queria mostrar para vocês um livro que eu utilizo bastante também, estou usando até mesmo na minha dissertação de mestrado, que é esse livrinho aqui, ó, do concreto armado, tá? Eu deixei ali estruturas de concreto, cálculo e detalhamento de estruturas visuais de concreto, do Robert Schuss Carvalho. É um livro muito bom, ele é um livro bem voltado para a prática, então
Ele não viaja muito nas questões só teóricas, ele traz questões que podem ser bastante utilizadas aí na prática. E eu fico à disposição de qualquer pessoa aí que tenha dúvida, pessoal. Se tiverem dúvida, pode me mandar um e-mail, me chama no Instagram, que eu posso passar meu telefone. A gente pode conversar por WhatsApp. E dúvidas maiores, contatem a Prodase, que vocês estão bem escorados aí, com uma baita professora. Valeu, pessoal. Obrigado de novo pela oportunidade e até mais.